Deus abençoe sua família. Glória a Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, e o versículo 8, que nos diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, a minha aqui é uma tradução um pouco diferente, a lei é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram pelo jardim, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. Vou ler mais uma vez. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. Amém? Amém. Deus, em nome do teu Filho Jesus, aqui está a tua palavra. Glória a Deus. E nós precisamos da direção do teu Espírito, do discernimento do teu Espírito, para entender, para compreender, e que o mesmo Espírito de discernimento nos ajude a colocar em prática em nossas vidas, pois nós precisamos cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. E o culto esta noite, meu Senhor, é direcionado para a família. Nós vemos muitas pessoas desesperadas, em busca da paz, em busca da harmonia, em busca da salvação, da libertação de um parente, de um ente querido, seja por causa de uma enfermidade ou dos vícios, de alguma situação. Mas pouco se faz, meu Deus, para que o Senhor venha entrar com provisão. Pouco se faz, meu Deus, esforço para que o Senhor venha estar na direção desta casa ou dessa família. Bom, amém. Já diz também o Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, Amém, em vão trabalha os edificadores. É verdade. Se Deus não edificar, se Deus não cuidar, se Deus não tiver na coordenação, em vão todo o restante. E aqui nessa passagem que nós acabamos de ler, nos diz que Deus vinha ao encontro do homem. Deus vinha ao encontro do ser humano. Todos os dias, pela viração do dia, ou seja, pela parte da tarde, Deus visitava o homem que criou, ou seja, o primeiro casal. O primeiro casal criado por Deus, Adão e Eva, em que Deus criou e colocou no jardim. Em que Deus criou e colocou no paraíso. Como eu já disse algumas vezes, Deus criou o ser humano para viver no paraíso, para viver no jardim, para viver em um lugar de paz, para viver em um lugar de bênção. Mas o homem, pela sua ganância, pelo seu próprio eu, pelo seu egoísmo, desobedeceu a voz de Deus e perdeu o paraíso. Perdeu o lugar de sossego e de tranquilidade. Muitos hoje estão vivendo uma vida infernal. Muitos hoje estão vivendo uma vida de aparência, justamente porque não querem dar ouvido à voz de Deus. Não querem dar ouvido à voz do Espírito Santo, daquele que nos criou. Todo objeto criado tem um manual de fabricação. Todo carro tem no seu manual, está lá escrito o peso que ele pode suportar, a velocidade que ele pode atingir, e assim por diante. E se o ser humano colocar peso a mais ou pisar fundo no acelerador, acidentes podem acontecer. Muitos acidentes têm acontecido entre as famílias porque os seus condutores têm perdido o controle. verdade. E há um livro que eu já li algumas vezes e tem muitos livros que eu vou precisar dar uma relembrada, uma passeada por ele novamente, porque algumas coisas às vezes a gente pode esquecer. Em um desses livros que fala sobre família, diz que o casamento é uma viagem a dois, que dar início a uma estrada, a uma caminhada
ele sabe o seu início, mas não sabe o seu final. Muitos querem terminar bem a viagem, mas só que nessa viagem existem muitas curvas perigosas, existem muitas subidas e descidas, muitas ladeiras, existem muitos terrenos acidentados nesta viagem, e que se a pessoa não souber conduzir, se a pessoa não estiver firme na direção dessa condução chamada família, dessa condução chamada casamento, ele pode não conseguir fazer uma curva perigosa no caminho, ou seja, acidentes podem acontecer. Mas aqueles que estão na direção de Deus sabem muito bem como conduzir. Então, aqui no livro de Gênesis diz que todos os dias Deus vinha visitar o homem. Vinha ter uma conversa com aquele casal. E hoje, como tem sido? Será que nós temos tido esse tempo para esta conversa com Deus, para esse diálogo com Deus? Eu quero dizer que hoje não é Deus que vem, não. É nós que temos que ir até aí. É nós que temos que procurá-lo aí. Já lá no livro de se não me engano, Segunda Crônica, diz que Deus está conosco enquanto nós estiver com Ele. Se nós o deixar, Ele também o deixará. Se nós o abandonarmos, acabou. Então é nós que temos que buscar ao Senhor. Por isso que o profeta Isaías diz também: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É nós que temos que buscar ao Senhor. É nós que temos que invocá-lo a Ele. No início o Senhor vinha até o homem, mas devido ao pecado, então nós mesmos nos afastamos de Deus. E não é apenas uma conversa, não é apenas uma palavra que vai determinar que Deus está comigo. Eu posso falar muito que Deus está comigo, que eu estou com Deus, mas Deus pode estar lá e não vai de forma alguma chegar e dizer: não, eu não estou com você não. Mas as nossas atitudes, os nossos comportamentos é quem vai determinar essa nossa comunhão, essa nossa amizade entre nós e o Senhor. Então diz que quando Deus chegou, e eles, Adão e Eva, ouviram a voz do Senhor que o chamava, ouviram os passos do Senhor caminhando sobre o jardim, eles se esconderam de Deus, se esconderam entre as coisas. E muitas pessoas hoje estão se escondendo entre os seus pecados, entre as suas vontades, entre os seus próprios deleites, entre os seus próprios caminhos. Estão escondidos. E aí, o que é que nos diz Isaías? Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, diz o seguinte, que eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir. Aí ele diz: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, faz divisão, faz separação entre nós e o vosso Deus. Então é o Senhor que faz essa separação. Ou seja, é os nossos pecados que faz essa separação entre nós e o nosso Deus. É as nossas iniquidades que faz essa divisão entre nós e Deus. Foi isso que fez essa separação. Foi o pecado. Adão e Eva cometeram o pecado, então foram separados de Deus. O que nos une a Deus hoje é o perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, então automaticamente, se nós nos convertermos de verdade, acontece que somos lavados pelo sangue de Jesus. E aí passa a termos uma união, ou seja, passamos a ter uma reconciliação entre nós e o nosso Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quando a pessoa ela está distante de Deus, distante do Senhor, tem muitas perturbações.
A falta da presença de Deus traz perturbação para a vida de muita gente. Salmo 104, versículo 29, Salmo 104, 29, nos diz assim, Salmo 104, versículo 29. Glória a Deus. 104, 29 diz assim: mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientados. Se tira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó da terra. Está vendo? O que é que a palavra de Deus nos mostra aqui? Se Deus, e quando a pessoa está em pecado, Deus não pode ter comunhão. Deus até ouve o pecador que quer se arrepender. Deus não ouve o pecador quando esse pecador só quer pedir bênção a Deus e não quer se consertar dos seus pecados. Deus não vai ouvir, que a Bíblia diz: Deus não ouve pecador. Agora, quando o pecador clama ao Senhor pelo perdão dos seus pecados, que quer se reconciliar, que se arrepende, quer colocar a sua vida na presença dele, nas mãos dele, então aí Deus escuta a voz desse pecador e vem para ele. Então, quando o Senhor vira o rosto, logo ficam completamente desorientados. Aí está a causa de muitas pessoas estarem desorientadas na vida por falta da presença de Deus. Quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, pode ter certeza que pode até vir dificuldade, mas vamos vencer, porque Deus está conosco. A presença do Senhor está na sua vida, na minha vida. E é o que nós precisamos buscar para que haja salvação da nossa casa, para que haja salvação da nossa família, para que haja a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que haja paz, para que haja felicidade, para que haja cura, para que haja milagres. É a presença de Deus em nós que vai trazer a existência de todas as bênçãos que o ser humano precisa. Hoje o ser humano é fácil para ser levado a algum lugar, menos a presença de Deus. É preciso muito trabalho, muita oração. Porque até aqueles que dizem que têm a presença de Deus, eles precisam ser de alguma forma tratado. Parece igual o menino: quer ver encher? Diga que tem bolo, diga que tem coxinha. Ou então até mesmo que todos tenham a oportunidade. Muitos querem ter a oportunidade de estar falando, de estar pregando, de estar cantando, desde que as suas próprias vidas não condiz com o que eles falam e nem com o que eles cantam. Você quer ver muitos deles se afastarem da igreja? Faça que nem faz com o menino: tira o pirulito ou o docinho da boca deles, ou seja, tira o microfone. Porque muitos crentes hoje estão como meninos, ou seja, são meninos na fé. E aí muitas das vezes esses meninos na fé, como é que vão viver uma família? Como é que vai ter uma estrutura? Como é que vai suportar essa viagem a dois? Que tem muitos problemas nessa viagem. Muitos tiveram acidentes feios, muitos foram, tiveram verdadeiramente suas famílias destruídas. Eu sei que existem acidentes, mas existe também a falta de cuidado muitas das vezes. A falta de atenção nessa viagem. A falta de perceber as dificuldades ou os perigos dessa viagem a dois, chamada família, chamada casamento. Mas eu quero dizer que ainda há esperança para muitas coisas. Ainda há esperança para que algo seja reconstruído. Ainda há esperança para que algo seja edificado. É só botar no altar. No livro de Jó diz que todos os dias de madrugada Jó se levantava e oferecia a Deus sacrifícios e holocausto pelos seus filhos, pela sua família, pela sua casa.
Qual tem sido o nosso sacrifício em favor da nossa casa, da nossa família? Bartolomeu está ali acompanhando. Bartolomeu é um amigo, há muitos anos que nós não se vemos. Eu acredito que seja ele lá de Salvador. Então Deus o abençoe grandemente a vida dele e de todos, em nome de Jesus. Ainda há esperança para a árvore cortada. Aleluia. Ainda há esperança para os que esperam no Senhor. Glória a Deus. Mas É verdade. essa esperança é preciso também ela ser alimentada, ela ser cuidada através da fé e através do nosso esforço, através até mesmo de sacrifícios, de oração, de jejum, de algo que precisamos apresentar a Deus, porque existem demônios que trabalham poderosamente para destruir a família, para destruir a paz, para destruir o casamento. Mas se nós nos posicionar através da fé e da palavra de Deus, não vai haver demônio alojado que venha continuar, que possa resistir, porque Deus é poderoso para dar vitória. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E a minha oração esta noite, em nome de Jesus, é que aonde estiver o mal alojado na família, no casamento, na mente, no coração da esposa, do esposo, eles sejam, em nome de Jesus, neutralizados, quebrado toda a força, e que haja libertação e que haja salvação. Amém. Glória a Deus. Que o Deus poderoso possa ir ao encontro, através da sua palavra, do Espírito Santo, de anjos, o que for necessário, de filhos rebeldes, mulheres, marido, de parentes, de ente querido, libertando do vício, da droga, do álcool, da criminalidade, de tudo aquilo que eu tenho afastado de Deus, de tudo aquilo que tenho afastado também da sua família. Glória a Deus. No livro de João, capítulo 6, o versículo 37 diz, o próprio Jesus diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João, capítulo 6, 37. Então, no início, era Deus que vinha até o homem. Era Deus que vinha até aquele casal, Adão e Eva. Mas devido a eles terem pecado, foi expulso do jardim, foi expulso do paraíso, perdeu o lugar da bênção, mas Deus, por misericórdia, providenciou Jesus, que veio a esta terra, a este mundo, morreu pelos meus, pelos seus pecados, para nos dar o direito à reconciliação. Então agora é nós que temos que nos esforçar e ir até Jesus. Por isso que ele diz em João 6,37, quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mateus 11,28 diz que vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então agora é o homem quem tem que ir até o Senhor Jesus. E ele diz, você está cansado de sofrer na sua vida? Você está cansado de sofrer no seu casamento, na sua vida conjugal, na sua família? Então venha a mim que eu vou mudar essa história. É, Jesus. Verdade. Venha a mim que eu vou mudar a sua história. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, também, 1 Timóteo já fica lá depois de Hebreus, antes de Hebreus, na verdade, de Apocalipse, voltando para trás, aí vem Apocalipse, Judas, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, aí vem para Tiago, Hebreus, e aí vem vindo. Então, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz que Final. aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Eu vou até ver nessa tradução aqui. 1 Timóteo, é isso mesmo, 1 Timóteo. 1 Timóteo 5, 8. 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda,
especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Olha o que é que a palavra de Deus nos diz através do apóstolo Paulo. Então é para nós nos esforçar para cuidar de alguma forma, mas principalmente através da palavra de Deus, através da fé, através da oração. Tem muitas pessoas que as suas vidas familiares é uma derrota. Tem muitas pessoas que estão sofrendo, mas eles não têm coragem de buscar a Deus em favor da sua família. Estão vivendo um fracasso total na vida conjugal, no casamento, na vida emocional. Não sabe o que é viver uma vida feliz, abençoada, mas não querem dar crédito à palavra de Deus. Agora, se aparecer uma cartomante para jogar búzio, aí eles preferem, sabendo que nada vai resolver. Porque Deus é quem constituiu a família, Deus é quem sabe muito bem os caminhos que devemos seguir. Aleluia. Então, nós precisamos nos levantar através da fé e buscar a Deus para que haja salvação dos nossos parentes, da nossa família, no casamento. Porque existem demônios especialmente para isso, para destruir. Que se envolve, se infiltra, muitas das vezes através de terceiros, de outros, tal, e assim vai, mas existe uma atuação do inimigo que tem feito as famílias sofrerem e padecer. Mas Deus está à disposição para ajudar, para socorrer. Deus está à disposição para trazer vitória para aqueles que o buscam. Por isso ele diz: aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele não lançará fora aqueles que vão ao Senhor, que buscam a Deus, eles serão socorridos. E no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31, tem ali a história do carcereiro, em que Paulo e Silas estavam presos, pela volta da meia-noite. Diz que eles cantavam hinos de louvores a Deus e oravam, até que veio um terremoto e quebrou os alicerces daquela cadeia, e os portões foram abertos, e eles estavam livres. Muitas famílias estão vivendo aprisionadas, livre para andar, para caminhar, para ir em festas, festejarem, mas estão aprisionadas pelo sofrimento, pela falta de paz, pela falta de amor, pela falta de harmonia, pelo maltrato, pelas confusão. Mas aqueles que buscam a Deus e adoram e glorificam o Senhor, Deus, ainda que seja necessário, Deus manifesta o seu poder, seja lá como for, mas traz vida para o seu povo. Derruba as cadeias, os alicerces da macumba, da inveja, da praga, da maldição, e dá vitória àqueles que o buscam ao Senhor. E que assim seja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aonde houver um alicerce construído pelo diabo, o alicerce da confusão, o alicerce da traição, o alicerce da mentira, da macumba, da inveja, eles sejam quebrados em nome de Jesus, e haja vitória sobre a sua casa, sobre a sua vida. É verdade. Nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nenhuma obra do diabo vai prosperar contra a sua vida, contra a sua casa, em nome de Jesus. Mas daqueles que o buscam. Daqueles que buscam. Exatamente. Porque é fácil as pessoas chegarem e dizer: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu marido, ore pela minha mulher. Mas ele está fazendo o quê? O médico está lá no hospital. Quem quiser que vá lá. Quem quiser que venha. Né, seu Pedro? Quem quiser que vá lá. Ou seja, quem quiser que venha. Se orar sem interesse, não tem interesse. Exatamente. A porta está aberta. Está aberto. O consultório do Senhor Jesus está aberto. Agora é preciso botar o pé no caminho e ir. Ou seja, é preciso botar o pé no caminho e vir.
Quebrar a maldição. Exatamente. Senão, nós oramos à distância, onde quer que seja, mas a pessoa é preciso, né, se esforçar e buscar. Que nem o próprio Jesus diz, aqueles que vêm a mim eu não lançarei fora. Glória a Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, quero convidar vocês a se colocar de pé, nós já vamos estar orando. Bendito seja o Senhor. Aos domingos, o nosso horário é às 18h30 e no máximo 8 horas nós estamos terminando. Ainda não é 8 ainda não, mas vamos terminar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito, sobre o seu coração e diga assim comigo: meu Deus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos, para que eu seja bênção para minha casa e para minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus, nessa noite, nesse domingo, na minha família no altar, nós apresentamos ao Senhor a nossa casa, nós apresentamos ao Senhor a nossa família, nós apresentamos ao Senhor e entregamos ao Senhor a nossa vida, que o Senhor possa fazer de cada um de nós, meu Pai, o motivo para despertar o coração daqueles que estão vivendo uma vida deteriorada na família, no casamento, que o Senhor possa trazer sobre as nossas vidas, meu Pai, todas as ricas bênçãos que o Senhor tem prometido para aqueles que o buscam, para aqueles que assim vêm até a Ti, e que haja, meu Deus, uma mudança radical na vida de cada um aqui presente, daqueles que nos acompanham pela internet, nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E se por malventura houve alguma atuação do inimigo, seja ela adquirida, enviada ou feita por alguém, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós repreendemos em nome de Jesus todo o mal da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento. Toda palavra de maldição, toda mão levantada contra essas pessoas, contra as famílias aqui representadas, toda bruxaria, toda feitiçaria, toda inveja, toda praga, toda maldição, nós neutralizamos agora toda a força do diabo, toda a força de Satanás contra o casamento, toda a força de Satanás, do inimigo, contra esta família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós repreendemos, nós desfazemos todo o mal, em nome do Senhor Jesus, e nós declaramos que a nossa casa é do Senhor, que a nossa família é do Senhor, que o nosso casamento é do Senhor, que os nossos filhos pertencem ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. E não iremos perder, como diz a tua palavra, nenhuma unha ficará no deserto, seremos restituídos em nome de Jesus. O diabo não terá poder sobre as nossas vidas, sobre o nosso suor, sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que nos pertence, em nome do Senhor Jesus. Seja desfeito, repreendido toda atuação do inimigo, em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. Amém. Sejam alcançados pelo poder e pela presença de Deus. Que a presença do Senhor seja sobre a sua vida. Amém. Que a presença do Senhor seja sobre a nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda. Em nome de Jesus. E tudo aquilo que o inimigo teve sucesso até agora, mas a partir de agora ele será derrotado, será frustrado seus planos, nenhuma atuação do inimigo nos alcançará. Em nome do Senhor Jesus. Que todos os planos do inimigo contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra a nossa vida, sejam ele neutralizados em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor repouse sobre a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que Deus em Cristo abençoe e aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se sente um instante, já vamos estar encerrando. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor, mas antes da gente encerrar, aquele que tem e que puder ofertar, pode ficar à vontade também, em nome de Jesus. Lembrando que hoje
eu achei, encontrei, eu tenho muitos papéis guardados, papel de envelope, tem o parceiro da fé, e tem aqui de dízimo de oferta, né? Parceiro da fé, a gente, inclusive, eu vou estar aqui disponibilizando para aqueles que querem nos ajudar para o trabalho da rádio. Dia 20, temos compromisso, ou seja, tem um compromisso. Até agora, né, durante os anos que eu tenho essa rádio, nunca recebi R$1 para a ajuda dela. Já vi muitas pessoas, né, contarem bênção, escuta, mas, né, eu oro que Deus possa levantar pessoas que possam nos ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus em Cristo abençoe. E aí mesmo onde você está, vamos encerrar. O amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja na sua vida. Não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor nos leve em paz, nos dê uma boa noite de sono tranquila e sossegada. E um novo dia repleto de bênção, de conquista e realizações. Pois o Senhor Jesus é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Amém. Graças a Deus, está encerrado por hoje. Quarta-feira nós estamos aqui. Quarta-feira temos culto a partir das 19 horas. Sexta-feira nós estamos dando início a uma campanha de 7 sexta-feira de Vitória. Vai estar pregando conosco o pastor Gui. Né? O nome dele é outro, mas é bem conhecido como Gui. Guimarães. Ele é um... É o Guimarães. Guimarães, né? Acho que é por isso aí mesmo. Débora, a esposa dele. Muito bem, então, Guimarães, é isso mesmo, né? Vai estar ministrando a palavra aqui na sexta-feira. Então, são 7 sexta-feira de Vitória. Então, vai estar conosco o pastor Guimarães ministrando a palavra. Estive com ele ontem ali na igreja Assembleia de Deus do pastor Edmilson. Né? Então, Deus no comando, foi bênção de Deus, o homem é um vaso do Senhor. Então, está o convite, né, para os que estão aqui, para aquele que nos acompanha, sexta-feira, dia 20 de maio, damos início aqui a uma poderosa campanha de Vitória, 7 sexta-feira de Vitória. A Igreja Salvos pela Graça de Deus, que está localizada aqui na Rua do Cruzeiro, número 1, Vila Maçu, Casa Nova, Bahia. Bem, glória a Deus, aleluia. Vamos ficando por aqui, até o próximo encontro.